Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar então a sessão de hoje. O filme é Fahrenheit 451. Esse filme faz parte então dessa trilogia que nós escolhemos aqui para esse ciclo, né, de filmes adaptados de obras literárias e obras literárias com um teor distópico, né? A distopia é o que une aqui esses filmes, né? O professor Rui Décio vai ser o responsável aqui por animar o debate com vocês. No entanto, o professor Rui Décio está participando de uma atividade de iniciação científica no Auditório São Bernardo. Me parece que o professor Rui Décio vai fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não, na verdade é o seguinte, eu fiquei responsável aqui por apresentar o filme, a gente vai começar a exibição, o professor Rui Décio chega a tempo depois para animar o debate, principalmente na segunda parte, tá? Esse filme, Fahrenheit 451, ele é um filme que foi realizado em 1966. Ontem eu comentei aqui que os 3 filmes também escolhidos, eles foram realizados num período de 10 anos, portanto muito próximos, né? Então o filme foi realizado em 1966, adaptação de uma obra literária escrita, publicada em 53. Portanto, temos aí apenas 13 anos de intervalo, né, entre livro e filme, né? O filme é realizado por um diretor francês, François Truffaut, que é bastante conhecido, foi um dos principais cineastas franceses que compuseram, né, algo que se chamou de Nouvelle Vague, né? Então ele é um autor bastante importante, já era um autor importante, já tinha realizado alguns filmes, quando realiza esse filme. No entanto, esse filme é realizado em inglês, né? Ele realizava filmes na França em francês, esse filme é realizado em inglês, então é uma obra bastante sui generis em todo o itinerário do François Truffaut, né? Truffaut, que tinha como um dos seus mestres, né, ou talvez o seu grande mestre, era o Hitchcock, né? E é curioso que ontem eu comentei que a Jeanne Moreau, que participa do filme do Processo, né, que era uma atriz que trabalhou muito com o Truffaut, e hoje temos uma outra ligação que é a trilha sonora desse filme é composta por Bernard Herrmann, que foi quem compôs, né, as trilhas da maioria dos filmes do Hitchcock, né? Mas, principalmente, né, a mais conhecida, de Psicose, né, que foi feito, então, alguns anos antes, tá? Então é mais ou menos isso, acho que não vou prolongar mais, só uma outra informação. Amanhã nós terminaremos nosso ciclo, né, com a exibição de Laranja Mecânica, mas a nossa sessão e debate vai se realizar no Auditório São Bernardo, tá? Não será aqui no anfiteatro, houve uma outra alteração, então vai ser no Auditório São Bernardo, tá bom? O professor Rui Décio acaba de chegar aqui. Professor Rui Décio, quer dizer algumas palavras antes? Não? Vamos aguardar, né? Nós vamos começar. O filme tem quase 2 horas de duração, aí então depois a gente conversa um pouquinho, tá bom? Então, boa sessão a todos. An Enterprise Vineyard production. Oscar Werner, Julie Christie in Fahrenheit 451. Co-starring Cyril Cusack, Anton Diffring, Jeremy Spencer, B. Duffel, Alex Scott. Screenplay by François Truffaut and Jean-Louis Richard. From a novel by Ray Bradbury. Music by Bernard Herrmann. Director of Photography Nicholas Rogue. Color by Technicolor. Art Director Sid Kane. Production and Costume Design Consultant Tony Woolton. Et pas de garçon. Il avait marié. En Dulcinea del Toboso.
down how much there is to tell. At that moment, Mr. Pickwick. Bom, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme. Talvez diferentemente de ontem, né? Eu comentei, normalmente quando a gente faz o comentário do filme, a gente... acho que é difícil, né, fazer assim logo em seguida, mas a primeira pergunta que eu costumo fazer, e abro um espaço, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre algum aspecto, algum ponto do filme, que acha que, enfim, que não entendeu completamente, que pediria assim um esclarecimento, não é? A gente não entende tudo quando assiste um filme. É que ontem no filme do O Processo, essa pergunta não funcionava, né? Porque ninguém entendeu muita coisa. Era difícil, né? Quer dizer, não dava para fazer essa pergunta. Hoje acho que a gente pode começar por aqui. Então não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta nesse sentido. Pois não. Em relação a uma série de questões que estão postas aí na nossa agenda, né, política e social. Nós tivemos recentemente, né, a destruição da Biblioteca Nacional, né, pelo fogo, né, agora as queimadas, e de certa forma também uma onda de anti-intelectualismo, uma onda que os frankfurtianos já chamavam de onda massificante, de criação de um gosto mediano e muito acrítico. Então eu queria que, se possível, vocês fizessem um comentário sobre as questões postas no filme e as hipóteses de análise que a gente pode fazer com as questões contemporâneas. Obrigado. Bom. Oi. Vamos lá, a gente vai chegar então nessa questão, né? Alguma questão específica do filme? Algum ponto específico? Vocês observaram alguma cena que chama atenção muito flash, muito rapidamente, numa alusão a alguma coisa que aconteceu antes da época do filme, mas que quase que está acontecendo hoje novamente, sobre um livro especial? É um flash. Quando eles estão numa casa para queimar, e o Montag pega um livro, o comandante ou o capitão pega um livro e fala, isso aqui, ó. Naquela biblioteca que eles vão pôr fogo. Na primeira casa que morre a eles entram. mulher, aquela que morre a mulher. Que ele está dando, ele joga os livros dos filósofos, fala, Mein Kampf. O que eles pegam? O livro, o Minha Luta, do Adolf Hitler.
né? E veja, o livro foi escrito por volta de 1924, 25, por aí. Depois de alguns anos, quando o Hitler assumiu o poder, fica toda uma política de autoritarismo, de eliminação dos inimigos intelectuais, inimigos políticos, inimigos de todas as qualidades. E ficou uma noite marcada. O Hitler assumiu o poder em janeiro de 1933. E ficou uma noite marcada em 10 de maio de 1933. A noite em que eles queimam os livros. Isso é uma cena bastante sintomática, bastante conhecida. Qualquer filme de história sobre o período, vocês encontrarão fotos, encontrarão um ritual de bruxa. Uma fogueira, e os nazistas, ainda não são os nazistas que vão virar daquele tipo militarizado, mas começam a jogar os livros. Então é uma coisa assim, uma orgia de bruxaria. O livro tem que ser queimado, é o fulano, é o fulano, é o fulano. Então, essa é uma cena muito sintomática na Segunda Guerra Mundial. Por quê? É 1933. A guerra começa 6 anos depois. E veja que interessante. No dia seguinte, os jornais do mundo inteiro noticiaram as fotos, mas ninguém conseguiu ter a visão do que teria acontecido se tivesse impedido, ou se tivesse repudiado, se tivéssemos ali simplesmente feito um basta. Começou e termina já. Porque o que a gente vê na história é que, e eu até esqueci um livro, que a gente fica tão empolgado com as questões aí, mas há um episódio muito famoso da Inquisição. Né? O que é a Inquisição? É algo colocado pela Igreja Católica, isso já desde o tempo de São Francisco, 1200 e pouco, em Inocêncio III. Né? Mas era uma Inquisição, a princípio, hereges, muçulmanos, cruzadas. Os espanhóis resgatam essa Inquisição em 1474, 78. E ela é violenta. Né? Ela é violenta no sentido de supressão das liberdades, da opinião. Mas há um negócio muito interessante na Inquisição. Durante todos esses séculos, que só terminam no século XIX, de uma forma branda, mas termina, a Igreja Católica criava uns códex, ou índex, que era uma lista de assim centenas, milhares de livros, de obras proibidas. E que, mais ou menos como os bombeiros aí do Montag, eles saíam de casa em casa, de igrejas, de celeiros, onde havia uma denúncia, eles também procuravam os livros que eram contra o índex, contra o códex, contra a ideologia reinante, porque aquilo era um perigo para a própria estrutura. E também havia as queimas de livros. Né? Você consegue aí? Se vocês me permitirem, eu vou passar um pequeno trechinho de um filminho do YouTube, porque sem qualquer conotação religiosa que possa aparecer no título. Né? A chamada é Chico Xavier, queima de livros. Né? Houve um tempo atrás uma queima de livros espíritas. Houve um problema e houve uma queima de livros espíritas. Né? Que não vamos discutir a religião. Por que eu peguei esse filminho? Porque ele tem uma série de indicativos de inúmeros outros casos de queimas de livros na história, desde a história antiga. Então a gente vai poder perceber que não é uma coisa novidade. Esse Fahrenheit 451 não é uma coisa, nossa, século XX, pós-guerra. É algo que vem acompanhando a humanidade desde sempre. Desde que inventaram o livro, praticamente. Porque o livro, papiro, né, na época, não o livro, sempre foi o quê? Um transmissor de conhecimento, de ideologias, de questionamentos, né, de repúdios. E, evidentemente, desde a sua invenção, também gerou a necessidade de suprimi-lo, porque ele coloca em perigo o poder dos governantes. Então é muito interessante, dura 3, 4 minutos,
É rapidinho, a gente olha e depois volta. Só para vocês terem ideia de quantas barbaridades se fez. Quando você falou Biblioteca Nacional, tive até um choque. Falei, meu Deus, foi de ontem para hoje. Né? Que não aconteça isso. Vamos ver se passa lá. Ah, já está aí, até passando. Não precisa nem apagar a luz, né?
perceberam que a lista é longa de chefes de Estado, de políticos, de religiosos, que acabam por não admitir a divergência religiosa, política, doutrinária. Então, esse é um episódio assim que eu fiz uma parte um pouquinho mais histórico, porque a cena da queima de livro, né, chama esse filme e o livro, a obra, chama muita atenção na questão do livro. O livro é apenas o ponto de partida da medula do filme, medula da obra. Ele não quer falar da queima de livro, senão ele teria escrito queima de livro. Mas ele dá uma indireta. No filme, ele explica para a mocinha Clarice por que chama 451 e o que ele responde. É o grau de combustão do papel do livro. E olha que interessante, o livro em si não fala esse dado. O livro fala sempre, em vários lugares, o 451, mas não explica por que 451. Então é muito interessante que a relação livro, de que ano que é, Marcelo? 50 e pouco, né? 53, a obra literária, né? E o filme é de 63, 66. Então, veja, não tem a relação. Mas, observe, em 1953, o mundo acabou de sair de 2 guerras. Né? Então, em 20 anos, teve 2 guerras, é enorme, um pouco mais de 20 anos, né? 2 guerras. E vem um comunismo, vem uma guerra. O comunismo já estava, mas vem a Guerra Fria. Veja a situação virulenta, situação política que vai se instaurando nesse momento, que deu origem a esse livro. Talvez, você quer falar, Marcelo? Eu só queria comentar uma coisa, Rui, que eu acho que assim, você fez toda essa referência, né, a um histórico significativo, né, a muitas experiências de destruição de livros na história, né? Mas acho que nessa obra, né, e no filme, então, o que eu acho interessante é que não se destrói um certo conjunto de obras, né? O que nós vemos ali na lista é sempre um grupo queimando, né, um certo grupo lá de livros por causa do conteúdo, porque ameaça uma certa ideologia predominante. Acho mais interessante é que ali se destrói todos os livros, a despeito do seu conteúdo, né? Eu acho que isso é o mais significativo e que tem muito a ver com ao mesmo tempo, né, é perceptível isso, a substituição da linguagem, da escrita, né, pelas imagens, né, que é a mulher, a esposa que fica só assistindo, né, os programas. Também muito interessante que lá no programa tenha já uma antecipação de uma certa ideia que parece um pouco falsa, né? A gente não tem muita certeza, né? Quer dizer, é certo que sim, né? Mas uma interatividade. É isso? E essa interatividade suposta, né? Quer dizer, a pessoa que está assistindo, ela acredita que está interagindo, né? E ele diz, não, você não está interagindo, né? Aquela cena um pouco bizarra, né, que tem lá os personagens, às vezes que ela é uma atriz, ela vai participar. Mas, enfim, então, acho que eu chamaria a atenção para isso, assim, que é a destruição dos livros, né? Então, aí, no caso, me parece a destruição dos livros simboliza a destruição de uma cultura letrada, né? E essa cultura letrada, então, deveria ser substituída por uma cultura de imagens, né? Mas não imagem, né, a imagem artística, não é? Mas uma imagem já que é direcionada. Bom, enfim, é evidente que em 53, logo depois da Segunda Guerra, período em que as televisões começam a invadir as casas, né, a entrar nas casas das pessoas, né? É um pouco isso que o autor está percebendo, não é? E que riscos isso, de alguma maneira, traria
a cultura letrada, né? Me parece que vai assim. Então tem tudo isso, né? Tem toda essa experiência histórica, mas me parece que ali é mais radical ainda, lógico, né? É uma obra de ficção distópica, né? Mas ela vai além porque seria a destruição da própria linguagem, então da linguagem, enfim, né? Escrita e tal. Então só queria fazer esse comentário. Pode falar. Para mim não ficou, eu não li a obra, né? Eu não li o livro, mas para mim ficou um pouco, ficou meio sem explicação, ficou descontextualizado assim. Qual seria a época do filme? Porque eu não sei se é um futuro próximo, e eu também não entendi, por exemplo, a grande maioria daquelas pessoas que estavam vivendo ali, eles nasceram no momento em que os livros já eram proibidos. Esse foi o meu entendimento, né? Tanto que muitos deles não sabiam nem que os bombeiros antes apagavam fogos ao invés de botar fogos nos livros. Então, não sei se me pareceu tipo um furo de roteiro, assim, mas eu não entendi como que eles sabiam ler, por exemplo. Porque na escola eles não foram ensinados, né? Então, foram dúvidas que apareceram assim na... Bom, sobre a época em que se passa a história, alguém sabe dizer? Na verdade, acho que não importa muito, né? É como numa outra obra a qual todo mundo faz referência, 1984, né? Do Orwell, né? Bom, é 1984, mas né, não importa muito a época. Ele imagina que essa história, acho que se passa, seria anos 90, né? Mais ou menos assim, uns 40 anos adiante. Então, assim, um futuro não muito distante, algo entre 40 e 50 anos depois, tá? Ou seja, nós já passamos, né? Já estamos à frente, né? do que seria ali. Mas acho que isso não importa tanto, né? Isso que você comenta disso, quer dizer, bom, mas os bombeiros antes tinham uma outra função, né? E em certo momento ele diz, não, imagina, como assim, né? Será que os bombeiros... Então, a perda de memória, não é isso? Da memória, do passado, né? Afinal de contas, né? O que acontecia antes, né? Eu chamaria a atenção, acho que uma outra cena que é muito significativa é quando ele pergunta para a esposa, quando nós nos conhecemos? Então, porque eles estão sendo controlados ali pelo Estado através de medicamentos, do que passa para eles na televisão, do que é permitido para eles assistir ou não, porque é tudo já direcionado para, especificamente, né, para eles ficarem naquela bolha. Mas, ao mesmo tempo, eu não entendi se foi uma perda do que aconteceu no passado e eles estavam presentes, porque, no final das contas, dá a entender isso, né? Já que ele sabe... Porque como que ele sabia ler? Então, ele sabe, de fato, você tem razão, ele sabe ler, mas mal. Não é isso? Como se fosse uma criança aprendendo ainda, né? Não sei, alguém gostaria de... Alguém levantou alguma hipótese da leitura da obra? Quer falar? É que, assim, aparece lá que eles podem, na verdade, ler o jornal, quadrinhos e outras coisas. Tudo que não seja livro mesmo. Então, eu acho que é aquela questão de... Eles aprenderam a ler o básico, mas não o suficiente para ter uma leitura rápida, sabe? Parece que não aparece nada de linguagem escrita, então, né, na cultura. Então, né? Mas tanto que quando ele fala que as pessoas vão denunciar, e fala, está escrito o nome da pessoa, uma foto e o número da casa. E, tipo, eu acho que eles sabiam escrever somente o básico, mas não muito aprofundado. Sabe? Havia acho que um resquício. Né? Vamos dizer assim, me parece que aí não há uma informação definitiva. Eu levantaria uma hipótese de que há algum conhecimento rudimentar ou houve, né, ele teve algum contato, um contato que está se perdendo, né, que havia se perdido e ele estava retomando. Né? Quer
Quer dizer, aquela cena que ele começa a ler ali, claramente ele lê com extrema dificuldade, né? Então, assim, se ele teve em algum momento, né, desenvolveu aquela capacidade, ele começa ali a retomar aquilo, ou ele começa a desenvolver, né, quase do zero, né? Então, porque é até engraçado que a mulher dele, pelo que eu vi, né, pelo que entendi ali, quando ela estava indo embora, ela leva uns 2 livros junto, ou não sei se eu não vi muito bem. Não é livro? Eu achei que Então, para mim é um ela levou isso, levou colocou um ou livro, dois, um isso. livro azul e um livro branco menor, coloca na mala e sai fora, que talvez seja o que ele tenha recitado para ela, não sei o quê, mas assim, ela era grande da sociedade ali, que a mulher que ficava na TV assistindo, não sei o quê, a TV o dia inteiro. Fazia parte da família que colocavam lá, só que assim, ver que ela pegou o livro significa que ela tem uma leitura básica, né? E que ela acabou sendo influenciada pelo marido também. Então, eu acho que... O chefe dos bombeiros tem uma informação, acho que isso está na obra literária. Ele de fato ele viveu o período em que se tinha contato com os livros, tá? Então não se vive ainda uma época em que acho que é essa ameaça, né, que a história de alguma maneira aponta, de que você poderia ter uma ruptura completa com a sua tradição, mas ela ainda não é definitiva, né? Ela está em processo, há uma tentativa de se fazer isso, né? Mas o próprio chefe dos bombeiros conhece muito as obras, né? É interessante aquela cena que ele comenta das obras, ele fala, bom, ficção, né? Não serve para nada porque nada, né? Não tem nada de verdadeiro, né? Os filósofos, né? Só serve um, só diz eu sou, né? Eu que tenho razão, os outros são todos idiotas, né? Enfim, né? Mas porque ele conhece. Então, isso você tem razão. Tá? Então, acho que talvez a interpretação, melhor interpretação, aqui, a leitura que a gente possa fazer é isso. Você vê ali um período que há pessoas que têm conhecimento, algo rudimentar ainda nas pessoas. Tá? A distopia significa alguma coisa que não tem tempo e espaço. Então, o tempo... veja o cabelo das moças, a roupa. Isso é da década de 60, Beatles. Sabe? Liverpool, aquela ideia. Então, isso não importa. O que importa é a mensagem que se procura passar no filme. Como o livro foi escrito em 53, e essa questão da leitura, por que a leitura é proibida? Porque a leitura mostra, a leitura faz refletir, ela faz criticar. Então, analise o contexto histórico holisticamente. Nós estamos falando de 1953, quando, em 17, houve a ruptura comunista, a criação da União Soviética. Uma das primeiras coisas que se começa a fazer no regime da União Soviética é eliminar os inimigos ideológicos. E, automaticamente, eliminar as mensagens que esses inimigos ideológicos poderiam ter passado por livros, por jornais. Então, vai se eliminando a imprensa escrita, que é o que tem na época, escrita e radiofônica, né? E vai se eliminando essa escrita, você vai apagando a capacidade. Eu não posso matar todo mundo, evidentemente. Então, como é que eu mato? Eu mato a ideia. Eu cortando a capacidade da pessoa ler obras com censura, você automaticamente vai deixando aquela massa agindo de uma forma uniforme, pasteurizada. E é interessante, porque é 53, a Revolução Soviética foi em 17. Mas veja que antes já tinha queimas de livros, perseguições políticas, a própria Alemanha nazista. O que se faz? Se mata as pessoas, se prende os políticos em campos de concentração. Então, o que vai acontecer a partir dessa obra? Ainda nós pegamos um período em que as pessoas têm cultura, são letradas, como disse o professor Marcelo. São letradas como? Elas leem, elas conseguem, porque ler o computador lê. Mas apreender, decifrar, criticar, absorver, poder reelaborar o que a gente lê, é o que nós gostaríamos que todos vocês até fizessem aqui. Não basta ler um livro.
Qualquer livro de direito, por exemplo, que é no nosso meio, não basta ler. Se eu vou ler o livro de uma forma mecânica, se eu não tiver conteúdo para poder reprocessar o que eu li com outras coisas que eu li em outro passado, que eu vi um filme que eu comentei, que eu assisti uma palestra aqui à tarde, vejo que é um decrescendo. Você tinha uma cultura, que as pessoas se manifestavam mais ou menos, só que ninguém questionou. Quando você pergunta qual é o tempo é que é o seguinte, as pessoas vão ficando felizes, então tá bom, e eu vou dando felicidade e vou tirando liberdade, e vou tirando conhecimento, e vou dominando. Um livro muito interessante de se ler, que antecede quase 30 anos esse aí, que é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse é fantástico também. Quer dizer, eu dou a pílula de felicidade para as pessoas e elas não precisam mais aprender para ser feliz. Ela toma um comprimido e está feliz. Enquanto você está feliz, os outros estão dominando. A mensagem do livro é essa. Gente, nós tínhamos uma cultura, nós deixamos escapar, quase que perdemos. A guerra é o resgate, nesse caso. Ele não quer que a próxima guerra, que é a terceira, que está lá, atômica, que deveria estar começando, ele não quer que nós ficássemos nessa pré-história intelectual. Ele faz um alerta. Olha aqui, ó, é assim, assim, assim. É hoje o que está acontecendo no mundo. Quando você não pode falar uma coisa porque alguém critica na rede social, porque você é isso ou aquilo, gente, o tal do politicamente correto ou incorreto. Quem definiu o que é politicamente correto? Ah, mas você está politicamente incorreto. Você definiu, quem é você para definir? Quer dizer, nós somos obrigados a nos pautar sobre um menu previamente estipulado que não fomos nós que escrevemos. E dá licença, eu quero andar, escolher, falar, de acordo com a minha vontade. Cadê o bagulho? Eu só queria perguntar se só eu percebi ou se alguém podia comentar mais sobre isso, que parece que cada personagem ou cada pessoa da sociedade vai acabando por tomar o papel da outra. Tipo, a menininha com cabelo curto. Em algum momento ela se tornaria a mulher da biblioteca, que foi queimada viva. O personagem principal, ao meu ver, se tornaria o comandante dos bombeiros, ele estava lendo livros, etc. Então, em algum momento, ele chegaria a ser o chefe do bombeiro, com a promoção, e aí ele falaria sobre todo o conteúdo de todos os livros, já que ele também lia. Queria saber se tem alguma ligação, tipo, dos personagens irem substituindo uns aos outros durante o filme, ou... Tá. Então, a Shirley perguntou sobre substituição. Você diz, por exemplo, a menina, ela se tornaria, aquela mulher, ela tomaria o lugar daquela que morre. Não sei, porque assim, bom, ele seria promovido, né? Mas não porque lia, não porque né? lia, não, seria promovido por outros motivos, né? Como eu comentei, de fato o chefe dos bombeiros sabia das obras, porque tinha vivido numa época em que a leitura era permitida. Então ele conheceu aquelas obras e sabia por que elas eram ruins, né? Eram ameaçadoras e por isso deviam ser queimadas, né? Tá? Acho que é mais por isso, né? O que eu acho interessante de notar um pouco, acho que por que, né, aquela moça começa a conversar com o bombeiro no metrô, não é? Aquele metrô, né, aquele meio de transporte, né? Ela procura, ela vai falar com ele. Vocês notaram que ninguém conversava com ninguém, né? Então as pessoas não conversam. Ela foi conversar com ele, né? Ela lia. Então ela lia, ela conversava e notem que, né, dizia assim: mas me dizem que eu sou problemática, não é isso? Ela diz que eu sou maluca, que eu sou... Cabeça na lua. Então ela encarna essa personagem, não é? Que claramente ela não se enquadra, né? Ou seja, ela não se adapta ao modelo, né? Então ela é considerada um pouco maluca,
E ela é maluca porque ela quer conversar e porque lê livros. Né? Tá? Essas duas coisas vão juntas. Né? Quer dizer, na medida em que as pessoas deixam de ler, elas também perdem a capacidade de conversar. Né? Tá? Assim como elas vão perdendo a capacidade de rememorar as suas experiências. Tudo isso está junto. Tá? É quase hoje o que a gente vê de uma forma bastante rudimentar, mas vê, quando se fica dia e noite atrás de um celular, vendo redes sociais, e as pessoas esquecem de conversar. Então, eu tive a oportunidade de... boa e ruim, não sei, estava em Porto Alegre esses dias, num restaurante, chegaram 4 mulheres, bem vestidas, fim de tarde, né, assim, bem arrumadas, inteligentes, se via pelo o pouco que agia, sentaram as 4 numa mesa, imediatamente as 4 sacaram rapidamente seu celular da bolsa, cada uma ficou conversando numa frequência, cada uma lendo uma coisa. Eu fiquei olhando aquelas pessoas, 4 pessoas que vão ali para jantar, para conversar, não conversaram. As 4. Devem ter conversado com o mundo, mas não as 4. Ou seja, automaticamente, jogando aqui numa esfera do filme, quando elas deixam de conversar, não só não rememora, como não troca experiência. Né? Nem o visual. Porque quando eu converso com você, eu estou olhando para você. Se eu falar por celular, ou por um aparelho, pelo primo, pela televisão, eu não falo com a pessoa. E sem o contato pessoal, nós perdemos muito da comunicação. Que boa parte da comunicação tem que ser visual. Você vê a reação da pessoa com quem você está falando. Porque por telefone tudo é bonito, no WhatsApp tudo é bonito. Então, o que o filme mostra é exatamente isso. Eles vão perdendo a capacidade de se interagir. E aí, você tem o comprimido todo mundo, que supõe-se seja até gratuito, uma benesse do Estado, porque não tá, todo mundo tem. Então, o Estado, não sei se é o Estado, a entidade, né, ela mantém as pessoas. Agora, por que elas reclamam? Por que essa moça quer falar? Esse é o problema. Porque, na verdade, acho que a mensagem é um pouco positivista também, positiva. Por mais que as pessoas, algum grupo, tente cercear a capacidade de comunicação, a capacidade de reflexão das pessoas, sempre haverá pessoas que não se submetem, que estão alerta. Se nós ficarmos aqui, assistir um filme, assistir uma aula, fizer uma prova, ir embora do jeito que entramos, nós seremos aquelas mulheres que estavam lá tomando café. Se nós formos aqui, refletindo o que ouvimos, o que falamos, ou até o que não falamos e o que não ouvimos, nós seremos o Montag, seremos a Clarice e outras pessoas. É uma opção nossa. Se nós ficarmos inertes como um legume, a coisa avança. Mas nem todo mundo é igual. A salvação da espécie humana é que as pessoas também têm essas que pensam. A Clarice que pensa. Que vai, e o próprio Montag, né, que ele não está feliz na situação. Só um adendo, quando você disse que a vizinha dele se dizia meio estranha, meio louca, no livro ela mora com mais pessoas, o tio dela, enfim. E a vizinhança acha a família deles louca porque eles conversam. Eles sentam para fora da casa e conversam. E à noite eles voltam para dentro e leem histórias de livros. Então, talvez essa parte da loucura seja realmente reflexo da leitura, como você disse, mas tipo, era a família inteira deles, era uma coisa cultural enraizada. E quanto à possibilidade de eles lerem, mesmo sendo proibidos os livros, eu acho que é bem reflexo é que a sociedade, no livro, eles falam que a sociedade primeiro escolheu acabar com os livros por ela mesma, e depois o governo só oficializou essa queima de livro. Então, teoricamente, eles conseguiriam ler, só que eles não quiseram. E com a falta de uso, eles foram desaprendendo, alguma coisa assim. Aí o governo só veio e
fez o que eles queriam que fizessem, que é deixar esses pais serem felizes. Sei lá. Pois é, mas o livro é bem diferente do filme. Né? O livro consta uma máquina, o sabujo, né? Que é uma máquina mortífera. Então, evidentemente, o livro e o filme têm a mesma mensagem. O livro sempre é mais rico em detalhes, que não seria possível passar no cinema, que ficaria um filme de 10 horas. Quantas horas você demorou para ler o livro? Então, você foi com o dedo que ele é o moço lá? Demora. Imagina um filme para retratar tudo. Não é. O sabujo era uma parte importante. Ele é quase morto pelo sabujo. Porque o sabujo fareja que ele tem odores diferentes que é de livro. O pessoal deu risada quando aparece os mosquitinhos lá no fim do livro. Isso é 1966, gente. Né? Não era a tecnologia cinematográfica de efeitos especiais que tem hoje. Né? Para a época, esse filme foi um furor. Né? Tudo é pobre tecnologicamente, se nós guardamos o nosso ano 2019 para 1966. Né? Então, aqueles hominhos voando, o pessoal deu risada. Que ridículo. Sim, é ridículo. Hoje apareceria sei lá o quê, uma nave espacial. Mas lá não tinha nave espacial. Eu queria falar só que o senhor comentou que a gente não conversa mais hoje em dia, que a gente vai assiste um filme, lê um livro e não vai muito a fundo nisso. Que hoje em dia a gente vai assistir um filme no cinema, a gente assiste o filme, aí levanta, a gente vai embora. Não debate sobre o assunto, legal, Toy Story, Rei Leão. Não fala sobre a história por trás, não comenta. Gostei da sua escolha, hein? E aí o que a maioria da população comenta, debate ali, por exemplo, está assistindo um jogo de futebol, todo mundo parece técnico, todo mundo opina sobre o assunto. Só que é um debate que não tem, como que é a palavra? Não tem futuro, não adianta nada debater aquilo, ninguém vai opinar no time. Será que não adianta nada? Ou será que se a gente parar, nós vamos enferrujar aqui nos outros? Mesmo que debatemos infrutíferamente, a máquina tem que estar funcionando de pensamento. Um dia a gente acerta. Né? É só estar no momento certo, no local certo, essa atividade de debater, ela se apresenta. Como você está aqui hoje falando agora, e outros que falaram. Quer dizer, se você fizer um autoexame, passou dias e dias, semanas, talvez, foi também no cinema, foi no boteco, e não debateu. De repente, surge a oportunidade. Mas você tem uma cabeça, você pensou, surgiu a oportunidade, você treinou lá no passado, falou futebol, falou coisa inútil, treinou. Verdade. O problema é que o filme mostra que eles não falam. E se eles não se falam entre si, pode pôr o prato na mesa e ele não enxerga a comida. Tem até a cena que o Fábio pergunta para ela o que era aquela cadeira, né? Aí ela fala, nossa, você imagina, as pessoas sentavam do lado de fora e conversavam. É interessante. Aquela cadeira está um pouco fora do tempo mesmo, né? Isso aí é século I, sei lá. Só para completar, eu falei do futebol no sentido de que no filme elas estavam aquela peça que a mulher está assistindo, eles estão debatendo uma coisa que não tem nada. Estão debatendo quem vai dormir aonde, em qual quarto, não é um... Então, porque é aquela conversa que um professor de filosofia meu diria, uma conversa de bêbado. Fala, mas não leva a nada, porque não tem conteúdo. Fala, só apenas fala. É o vazio total. É o vazio total. Nós que estamos aqui, não podemos cair nesse vazio total. É isso que a gente tem que pensar, não podemos cair nesse total. Existem coisas muito além. E nós estamos sendo levados a isso. Quando nós usamos uma tecnologia que te dá a resposta pronta, nós vamos passar a ser autômatos. Se a gente não refletir, por que veio a resposta? Quem deu essa resposta? Eu liguei o aparelho, está lá a resposta. Mas quem fez? Percebe? O problema é fazer. O problema é pesquisar. A máquina é para nosso benefício. E não para nós sermos escravizados da máquina. Usa-se o computador porque ele é rápido. Sabe, nós que fizemos assim, pesquisas mais antigas,
Para eu fazer um doutorado, para eu querer estudar numa escola fora do país, você tem que começar um ano antes, mandar pelo correio. Esperar 2, 3 meses, vir o catálogo. Depois, é 2 anos de vai e volta. Hoje você clica do seu celular, quero ver como é o curso de Direito em Oxford. Quanto custa, onde paga, quem é o professor, na hora. Agora, que cômodo, né? Agora você sabe para que serve um curso de Direito em Oxford? Então, se você não fizer essa pergunta, toda essa tecnologia não valeu nada. Não, eu queria só comentar, acho que a sua observação foi bastante interessante, do dizer que a população, né, de alguma maneira, é que toma a decisão de que, então, não se deve mais ler. Né? E é interessante nessa obra aparecer dessa maneira, porque a ideia sempre que se tem, inclusive em outras obras, né, com o mesmo caráter, é sempre de um Estado, né, imaginando assim, um Estado totalitário, né, um poder central que seria capaz de controlar a vida das pessoas. Né? E acho que nessa obra já aparece algo interessante, que o controle da vida das pessoas ele é feito pelas próprias pessoas. Né? Assim, até numa decisão das pessoas, mas, sobretudo, que o exercício de controle é feito por cada indivíduo, né? Até o ponto da esposa, né? Ela que denuncia o Montagna, e assim por diante. Né? Isso é mostrado em vários momentos. Né? Que é algo que se percebe, inclusive teoricamente, mais ou menos na mesma época, né? Começa a aparecer na mesma época, principalmente na obra de um autor que alguns já acho que estudaram já, né? Que é o Foucault. Né? A ideia de um poder que se apresenta, se efetua num plano micro e não no macro. Né? Eu não preciso de um governo centralizado. Né? Então, acho interessante aparecer isso já nessa obra em 53. Né? Mas por que então eles decidiram que não deveriam mais ler? O motivo, a razão, então, foi qual? Que a leitura provocava o quê? Dizia tristeza, né? Parecia ser o contrário da felicidade, não é isso? Né? Tristeza, né? É isso, né? E a felicidade era proporcionada pelo quê? Né? Ali, também no filme que apareceu, o professor Rui também já comentou, não por acaso, né? Isso é bem nítido, né? Evidente, o uso de medicamentos, né? Então, que ajudam as pessoas a, né, ficarem bem, né, de alguma maneira, né, apaziguar. Eu vou usar o termo que eu usei ontem, no comentário de ontem do filme do Processo, eu comentei em certo momento, acho que é uma leitura interessante, que o Kafka teria já percebido, na passagem do 19 para o 20, o mal-estar da civilização, que assim foi nomeado pelo Freud. Né? Já havia um mal-estar na passagem do 19 para o 20, e esse mal-estar permanece, né? Ele vai ganhando novas roupagens. Né? Então, o que é esse mal-estar? Né? Então, o mal-estar na cultura em geral. Né? Há um certo mal-estar. Então, ler necessariamente provoca esse mal-estar, né? Um deslocamento, né? Um desconforto, né? Mas aí a dificuldade de se lidar com esse desconforto. Né? Sim, isso, é o pensar e tal, mas acho que, de todo modo, é isso, não é? Mas acho que é um traço um pouco mais específico, né, desse momento que a gente vive, desde já ali do século XIX, de uma cultura que não é mais, ela não é acolhedora, né? Porque a ideia do mal-estar, dito pelo Freud, é que o mal-estar, a palavra, inclusive, quer dizer isso, né? Inóspito. Então, você vive num ambiente e numa cultura que não te acolhe. A cultura, ela não te acolhe. A própria cultura é inóspita. Né? Acho interessante a gente, acho que, ter também um pouco isso aqui. Né? E
sem querer criticar, em parte, é por causa que o século XIX é o século da ciência, onde se faz as grandes descobertas mecânicas, eletrônicas, etc. E o XX é fruto desse século XIX. E o XXI que nós estamos entrando agora é uma soma disso tudo. Esse mal-estar, falta de acolhimento, como diz o professor Marcelo, em grande parte é pelo uso indevido da própria tecnologia. A tecnologia é de tão brutal, é tão rápida, tão assim, absorvente, que as pessoas usam a tecnologia, mas acabam esquecendo de si mesmo. Então, eles usam porque tem que usar. É só lançar um telefone novo, né, um G não sei quanto aí, tem gente que amanhece na fila da loja para ser o primeiro a comprar. Então, veja aqui, vê se essa pessoa pode ser feliz. Se ela está preocupada em ter o celular do dia. Porque então, é uma tecnologia, nossa, vai fazer isso, perfeito. Mas isso não traz o acolhimento, isso não traz o conforto. Então, a sociedade humana, de 2 séculos para cá, ela está muito tecnológica e se esqueceu o homem. Esse é o problema, se esquece o homem. Eu faço tudo pela tecnologia. Eu quero a máquina mais veloz, a máquina mais potente. Para quem é? Para que serve essa máquina? Essa é a grande pergunta. Para que serve essa máquina? Por que eu penso fazer? Eu, quando comecei minha carreira acadêmica, eu trabalhava com a minha primeira classe. Eu só tinha físico nuclear, astrofísico, coronéis da aviação, né, porque eu trabalhava na Embraer, o ano que aquilo pululava de tecnologia, uma guerra em curso, que o Brasil vendia para o Iraque e para o Irã, na guerra deles. E eu me lembro um aluno que era coronel aviador, com doutorado em estratégia, um monte de coisa, era um crânio. E eu fui perguntar para ele, escuta, por que você vai fazer direito? Sendo um coronel, engenheiro, etc, etc. Eu vou fazer direito? Porque a pergunta eu faço é para quê? Para que eu bolo um canhão? Para que eu bolo um radar? Para que eu faço isso? Eu só faço na prancheta. Eu construo, eu piloto, jogo a bomba. Mas para quê? Então eu falo, é para quê? Você está faltando o porquê, na verdade. Né? Por que você faz tudo isso? Faz que em benefício ou não benefício, na bomba, do homem. Então, a tecnologia era tão avançada que, enquanto eu ficava cego, tentando descobrir novas situações, eu esquecia que tudo aquilo que eu faço, um avião maior, que fique mais confortável, que voe mais depressa, eu estou pensando que aquela máquina tem que ser mais veloz que a outra, que a outra, que a outra. Eu estou esquecendo que quem vai usar a máquina é ele mesmo, é o homem, é o ser humano. E isso nós esquecemos. O próprio direito, viu? É tão tecnicizado hoje, tão mecânico, que as pessoas esquecem para que serve a lei, para que serve o ordenamento, para que serve a ideia de um direito. Não regulador, não direito como regulador, aquele que vai emular a ideia da pessoa, mas aquele que vai servir para facilitar a vida das pessoas. É nessa visão que eu vejo assim, o homem acaba ficando jogado para escanteio. E a máquina é que acaba predominando. Né? É engraçado, é paradoxal, porque é o próprio homem que faz a máquina para servi-lo e, no fim, a máquina que o alija pelo próprio homem. Né? Mas, enfim. Eu queria... Bom, acho que todo mundo teve essa percepção de que, hoje, ver esse filme me parece que nos permite... acho que ver coisas, né, que há pouco tempo atrás, eu comentava com o professor Rui, acho que nós não veríamos. Né? Por exemplo, vocês acharam o filme... É um filme que parece que diz sobre a nossa época? Parece que diz bastante. Né? Ele só não imaginou, ele imaginou que a mulher ela queria uma tela, né? E a tela, depois ela quer uma tela maior, né? Ela quer uma casa maior porque ela quer uma tela maior. Né? Ele não imaginou que cada um teria a sua tela. Né? Mas é isso, né? Se cada um tivesse a sua tela, né? Aquele carro avisando, dando aviso para as pessoas, né? Não imaginou que haveria WhatsApp. Né? Mas assim, acho que o que a gente tem hoje, né? Essa tecnologia,
e como ela estabelece a mediação entre as relações humanas, né, a maneira como essa mediação é feita, que é algo recente, e acho que isso nos permite ver esse filme de uma outra maneira, né? Eu diria, né, com uma atualidade assombrosa, né? Eu diria, assombrosa, né? Assim, a dificuldade de comunicação, né, uma série de elementos, a recorrência a medicamentos, né, uma série de coisas, mas principalmente essa questão da mediação das relações humanas pelas imagens, né, pela tecnologia e tudo mais, né? Isso é bem interessante, né? Porque a gente sempre relê, né, as obras são lidas, né, interpretadas em épocas distintas, e acho que há 10 anos atrás a gente não leria a obra como nós lemos hoje, né? A gente passou por transformações significativas, né? Não, sim. Não, é que a gente entende. Eu também li na telinha. Eu também li no eletrônico. Mas é isso. Bom, enfim. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Eu achei particularmente interessante a parte final, que eles falam... Me remeteu muito a essa propagação da fake news, né? Que eles chegam no final e falam que ele foi capturado porque eles não conseguem ficar por muito tempo fixados na tela, acompanhando, né? E eu achei isso muito interessante e faz muito reflexão para os dias atuais. Acho que foi a parte que eu mais achei interessante no filme e mais me liguei com o que está acontecendo hoje. Em cima disso, eu faço um alerta para vocês. Se vocês abrirem hoje o jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, poderão observar que as notícias são assim, quase que, não vou dizer fake news, mas meio vazias de conteúdo. Principalmente na área do internacional, uma política mais incisiva, né? A coisa é superficial. Então, como é que a gente pode combater esse fake news? Não ficando num veículo só de comunicação. Vocês têm a facilidade, que o professor Marcelo e eu, no nosso tempo de faculdade, não tivemos, que é poder ter acesso ao jornal de qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo, né? Se você entrar no site já, Jornais do Mundo, aparecerá todos os países, quase todos os jornais de cada país. Você clica, ela brinca de procurar. Hoje eu vou ver Ruanda. Que jornal que tem? Começa a ver o que a imprensa nos passa aqui no Brasil. Ela não passa nada. O mundo é redondo. O mundo está acontecendo coisas incríveis, guerras incríveis, perseguições incríveis, desmontes de culturas incríveis. Aqui ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque se ficarmos no jornalzinho... Pois é, porque não lê, mas o jornal, eu quero dizer o seguinte, ela falou fake news. Essa história que te dá uma notícia, ela matou. Nem existia. Que a gente não... E o povo ali do filme acreditou, ficou feliz, acabou. E não é assim. A notícia vem para vocês, não engula sem digerir, sem verificar. De onde procedeu esta notícia? Faça um comparativo com outras. Será que esse caso está realmente ocorrendo? Qual é a gravidade disso? Então tem que fazer essa varredura nos diversos instrumentos de comunicação. Seja ele por televisão, por rádio, enfim, mas tem que procurar. Porque as notícias são muito desencontradas. Não a notícia em si, se morreu, morreu. O problema é que assim, a divulgação da notícia ela é extremamente cerceada. Os povos também não lêem, é verdade. Mas a notícia está lá, então a gente precisa buscar o livro. A biblioteca tem um monte de livro velho. Ninguém pega. Rui, mas acho que o interessante também é pensar o outro lado. Hoje, o problema não é que você tem poucos órgãos de comunicação, né, que tem a sua interpretação, a sua leitura. É ao contrário, né? Praticamente qualquer um, né, pode fazer a sua interpretação,
A ponto, inclusive, de os jornais terem perdido, né, a imprensa chamada oficial ter perdido a sua credibilidade, né? Ela meio que ficou igual a todo mundo, Exato, né? exato. E, enfim, né, eu acho que o problema hoje é, afinal de contas, qual é a verdade quando eu tenho, né, tantas interpretações sobre o mesmo fato, entre aspas, né? Que fato é esse, né? Que É claro. esse acho que é o maior desafio. Exatamente. Agora, lógico, quando ele está pensando ali, ele está pensando, é isso, ele está pensando a televisão, né? Está pensando os órgãos de comunicação, esse tipo. Acho que essa sua observação foi bem interessante mesmo, né? A gente não tinha comentado aqui né, como era uma mentira, mas tinha que transmitir alguma coisa ali, né? Tinha que dar alguma satisfação para a população, né? Mas hoje a gente vê isso, só que de uma maneira muito mais caótica, né, ainda, né? Acho que a dificuldade é até maior hoje, né? A ponto de aquilo que era criticado nos órgãos de imprensa, né, nos órgãos oficiais, hoje é uma tentativa de resgate, né? Quem criticava os jornais, assim, volta os jornais, né? A gente precisa dos jornais para, né? E quem mais criticava os jornais hoje está pedindo a volta dos jornais, né? Vê a necessidade disso. Um jornal com outra roupagem, outra tecnologia, mas esse veículo de informação teoricamente imparcial, né, ou até meio parcial, isso a gente precisa. Não dá mais para ficar só num Twitter. Sabe, 140 palavras ali. O conhecimento tem que ser buscado em outras fontes. É isso que eu quero dizer. Não é só na leitura de uma telinha, de um livrinho, um manualzinho. Por mais grosso que seja, é um manualzinho. Você tem que procurar o conhecimento em outras coisas, em outros lugares. Não, o mundo está acontecendo no WhatsApp. No WhatsApp. Exatamente. Não tem... Exatamente. No WhatsApp. Quem mais quer observar? Quem mais quer fazer um comentário? Não? Ok, podemos dar um fake news aqui e falar que vai continuar. E terminamos. Tá bom. Acho que o filme tem uma... valeu a pena, né? Quer comentar? Não. Não, né? Não, você levantou Tá o bom. braço. Tá bom. Então a gente vai encerrar. Havia listas circulando aí, não é? Eu peguei uma também aqui, acho que todo mundo deve ter assinado. Se alguém não assinou, não esquecer de assinar. Agradeço a presença, a participação de vocês. Amanhã, então, nós vamos encerrar esse ciclo com a laranja mecânica. Quem vai animar o debate é a professora Clarice. Esse evento vai ser no auditório São Bernardo, tá bom? Então, amanhã às 14 horas. Ok, Obrigado. muito obrigado.